Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quem pode dizer um amém bem forte? Você pode glorificar a Deus nessa noite, sentado em posse de vitória? Irmãos, mais uma vez aqui eu relutava com duas mensagens na mente para pregar. Relutava com Deus com duas mensagens na mente para pregar. E esse texto, eu peço que você redobra a sua atenção. O texto que fala aqui, irmãos, ele vai falar sobre, esse texto que nós acabamos de abordar, ele fala sobre a parábola do filho pródigo, sim ou não? Só que eu quero trazer a tua atenção nessa noite para a gente entender, porque a gente tem um conceito relacionado à igreja, e a gente entende, a gente quer entender que a igreja tem que ser da forma que a gente vê, e da forma que a gente olha, ou da forma que a gente pensa. E que dentro da igreja, as pessoas que vão estar dentro dessa igreja, que vão fazer parte desse corpo, elas têm que expressar uma perfeição e nunca errar diante dos olhos das pessoas. Só que o que eu quero trazer para você nessa noite é algo muito, muito forte, porque essa palavra também mexe comigo. Porque quando eu tento olhar para as pessoas com o meu olhar humano, eu muitas das vezes discrimino elas. Eu muitas das vezes eu julgo de forma como que eu posso te aplicar mais de uma forma que você possa entender. Eu julgo a pessoa como se essa pessoa ela não tivesse mais uma forma de sua vida mudar para melhor. Olhando para algumas pessoas, a gente olha e a gente não vê uma possibilidade de mudança. Não sei se você já olhou para alguém assim, mas eu já olhei para mim mesmo assim. Um dia eu olhei para mim e disse: não tem chance de mudança. Um dia eu olhei para mim mesmo e disse: para você não tem mais jeito. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus, ele, no capítulo, nós pegamos o capítulo 15 e vamos falar da parábola do filho pródigo. Só que se a gente for fazer uma análise dentro desse texto, não só tem um filho pródigo, tem dois. Tem um que está perdido também dentro de casa, que está distante do pai dentro de casa. Mas eu quero trazer à tua memória o seguinte: como já foi dito aqui, eu falei isso ontem e o pastor aqui ressaltou novamente, não existe pregador que prega demais, existem pregadores que trazem vida ao texto. E a igreja que estava conosco ontem ouviu eu falando isso, e hoje Deus confirmou através da boca do pastor. Porque a coisa que o pregador traz é somente vida ao texto. Ele não traz nada novo. Pode observar, qualquer mensagem que qualquer pregador pregar, pode ser qualquer um que você imaginar. Você pode citar o nome de qualquer pregador para mim, ele não vai trazer nada novo senão o que já está escrito. Porque o que ele trouxer da sua mente para mim não tem serventia. O que ele trouxer do seu intelectual, do seu pensamento, para mim não tem serventia. Porque para mim já basta o que está escrito. Não pode ser mudado. Paulo disse: pode descer anjo do céu pregando outro evangelho que não seja esse, seja maldito. Então nós temos que entender o seguinte: nós estamos deparados com Jesus falando a parábola do filho pródigo, mas vamos entender qual é a linhagem de pensamento de Jesus aqui, para quem Jesus está falando aqui. Aonde começa esse desenvolver de mensagem, esse desenrolar de mensagem, o que Jesus quer passar nessa mensagem? Nós vamos pegar no capítulo 14, no versículo 1, Jesus chegando, sentando na mesa de um fariseu que o convida para um banquete. Eu quero que você preste bastante atenção nessa noite, para você não sair daqui sem entender essa mensagem.
Jesus chega na casa do fariseu, é convidado para um banquete, e Jesus vai até a casa do fariseu. Quem é fariseu? Fariseu e escriba são homens que guardavam a lei. Pelo menos assim ele dizia. Que nós vamos ver que fariseu, à luz da Bíblia, trazendo para o nosso significado hoje aqui no Brasil, é mais ou menos um ator, alguém que finge ser algo que não é. Você está entendendo? Assim era o fariseu. E o fariseu na época convida Jesus para sua casa, para um banquete. E Jesus vem para um banquete na casa do fariseu. Esses fariseus, eles se julgavam mais santos que as outras pessoas, mais perfeitos que as outras pessoas, porque eles participavam de templos, sinagogas. E quando Jesus vai até a casa desse homem, Jesus está ali com eles, e um monte de fariseu na mesa. De repente, no meio daquele povo, aparece também um homem que é hidrópico. Essa hidropisia é algo que acontece, que a pessoa é cometida quando ainda é um feto no ventre da mãe, quando ainda é apenas um embrião. É uma doença, é uma enfermidade que acomete a vida da criança, ela cresce com aquilo. E Jesus chega agora num ambiente onde tem um monte de fariseu, e aquele homem está lá enfermo, com uma hidropisia. E Jesus de repente vai fazer uma pergunta para eles: qual de vocês é lícito no dia de sábado curar? Quando Jesus pergunta para eles, eles não conseguem responder, porque Jesus diz assim para eles: qual de vocês, que quando um filho de vocês cair em um buraco, vocês não vão socorrê-lo, porque é sábado? E os homens não conseguem responder nada do que Jesus pergunta. E quando eles começam a ficar numa sinuca de bico, Jesus encurrala eles com as suas perguntas, suas indagações. E olha que Jesus não forçou nem um pouquinho do seu intelectual, viu? Jesus só está falando de coisas terrenas. Você lembra que um dia Jesus olhou para um homem que era doutor da lei, e quando ele chega para ele assim: o que é que eu faço para ser salvo? Jesus diz assim: é necessário você nascer de novo. Ele disse: eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe novamente e não voltar a nascer. Jesus disse: eu falo das coisas terrenas, tu não compreende, imagina se eu revelar as coisas celestiais. Então Jesus, somente em falar um pouquinho de sabedoria humana, os homens já ficam perdidos, os homens já não conseguem decifrar. Por isso que a Bíblia diz em Coríntios que a sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, Deus não precisa medir o esforço para fazer algo grande na nossa vida. Aí nós estamos separados agora com um homem que está com a hidropisia. Jesus pergunta para os homens que estão na mesa, que estão ali em volta: é lícito vocês curar no dia de sábado? Eles não conseguem responder. Jesus faz uma pergunta para eles, e ali Jesus olha para aquele homem agora, toca sobre ele, cura aquele homem agora restaura a sua saúde de imediato, e o homem vai para a sua casa curado para a glória de Deus. E sabe o que é que acontece? Jesus agora, ele segue uma sequência de parábolas. Jesus segue uma sequência de parábola. No capítulo 14 ainda, Jesus vai chegar falando para eles, porque alguém que está na mesa, um dos fariseus que estão na mesa, diz para Jesus: então, bem-aventurados que fazem parte, bem-aventurados que fazem parte das bodas, que fazem parte da mesa do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que participam desse banquete. Aí Jesus começa agora a trazer para eles uma parábola, dizendo, Jesus pega um gancho daquilo que aquele homem cita, e Jesus começa agora no capítulo 14 ainda, citando para eles que um homem resolveu fazer uma festa. E este homem faz o banquete, prepara o alimento, prepara tudo, e manda convite, pastor Anderson, para os amigos. Só que ele manda os seus servos entregar convite, entrega para um, entrega para outro, sai entregando. Porém, num dia que tudo estava preparado, que o servo começou a buscar aqueles homens que receberam o convite, todos eles, por uma só voz, começaram a se excusar. A palavra se excusar quer dizer se desculpar. Começaram a dar desculpa: eu não posso ir não,
porque eu comprei 12 juntas de bois e tenho que experimentá-la. O outro diz: eu comprei um terreno e tenho que vê-lo. O outro: eu casei e por isso não posso ir. E cada um começa a dar uma desculpa para não participar daquele banquete. A Bíblia diz que aquele homem se indigna, fica irado, ele fica totalmente enfurecido, porque não é simplesmente uma desfeita, porque os homens não avisam antes que não pode ir. Observe que o texto vai dizer: quando tudo está preparado. Já imaginou? Ele fez banquete para todos aqueles convidados. Ele preparou o banquete para todos aqueles convidados. De repente todo mundo começa a dar desculpa: eu não vou poder ir, eu estou ocupado demais. Só que as desculpas que eles dão é desculpas esfarrapadas. É mais ou menos aquela desculpa que você muitas das vezes dá para ir ao culto. Eita, Jesus pegou alguém aqui nessa noite. Desculpa que ele dá muitas vezes é aquela desculpa que nós damos para não ir ao culto, para não participar de um momento com Deus, para não participar de uma reunião onde a palavra de Deus será ministrada, onde vai acontecer orações, onde vai acontecer louvores, que vai muitas vezes arrancar o peso que está na nossa alma. Porque um dia um homem por nome Eliseu, antes de pregar a palavra, ele está virado com chorão, indignado com chorão. E ele disse: se não fosse a presença de Josafá, nem para tua cara eu olharia. Em outras partes é assim: sem vergonha, mau caráter. Esse homem profeta está indignado, ele está irado. Mas como profeta irado, Deus não fala com ele. Ele diz: chama agora os tangedor. Que é tangedor? Alguém que toque. Quando alguém começa a tocar, a dedilhar a harpa, a Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre Eliseu, e ele começa a profetizar dizendo: fazei neste vale muitas covas, porque não vai haver chuva nem vento, mas esse vale se encherá de muita água. Quem quer nessa noite, Deus vai operar sobrenatural da onde você não imagina. Então nós estamos observando que Jesus ele sai numa sequência de parábolas. E nessa parábola ele está falando sobre o homem que na hora que tudo está preparado, todo mundo começa a dar desculpa: eu não posso ir, eu tenho a fazer. E as desculpas esfarrapadas. Quer prova disso? Não preciso ser um teólogo, não preciso ser um profeta de renome para trazer vida a esse texto para você. O texto mesmo se interpreta. Sabe por quê? Porque no texto vai dizer que um diz: eu comprei 12 juntas de boi e vou experimentar. Quem compra 12 juntas de boi para experimentar depois? Eu vou pagar 12 juntas de boi. Tá vendo o quê? 12 juntas de boi, toma, tá pago. Quanto é tanto? Tome, tá pago. Depois eu experimento. E se tiver tudo velho, cansado, sem força para a terra, você já imaginou no prejuízo que esse homem poderia ter? Então a desculpa é esfarrapada. Ninguém compra junta de boi para experimentar depois. Comprei um terreno, irmão João, e agora eu tenho que ir vê-lo. Espera aí, como é que tu compra um terreno sem saber se a terra é fértil, se o solo é produtivo? Você está entendendo? Ninguém compra nada para ver depois, no escuro. Se você comprar, você tem que comprar no valor bem baixo. Eu comprei e agora tenho que vê-lo. Quando eu casei, não posso ir. Cada um começa a dar uma desculpa para não participar. E o homem fica indignado. Não é porque eles não podem ir, é porque eles vieram avisar na hora e tudo já está preparado. Vai acontecer um desperdício por causa da negligência daqueles homens que procuraram outra coisa para fazer ao invés de estar ali naquele banquete. E quantas pessoas estão fazendo isso com o reino de Deus? Quantas pessoas estão fazendo isso com o reino de Deus, se ocupando com tanta coisa e deixando o reino de Deus em segundo plano? Como se o reino de Deus fosse algo que não tivesse valor. Aonde nós valorizamos muitas das vezes a nossa vida secular, a nossa vida sentimental, e esquece que ninguém vive bem sentimental se não tiver a presença do Espírito. Ninguém administra algo bem se não tiver a presença do Espírito. E a Bíblia diz
diz agora que esses homens começam a dar desculpa. E sabe o que é que o pai, aquele homem, faz? Eles não querem vir não, né? Não tem problema. Ele indignado, ele irado. Só que ele arruma um jeito. Já que eles não querem participar desse banquete, manda os servos dele sair nas ruas, Marquinhos, nas praças. E sabe o que é que ele diz? Saia procurando todos os aleijados, cegos, doentes. Saia pegando todas as pessoas debilitadas e pode trazer até essa casa, porque tem comida para eles, porque tem alimento para eles. Sabe o que esse homem está dizendo? Eles não vão ter como me retribuir, eles não vão ter como me chamar para uma festa depois, mas não tem problema. E é isso que Jesus está ensinando. Ele começa a convidar os desgraçados do ambiente, os miseráveis do bairro, aquele que a sociedade, quando começa a ver se aglomerando na casa do homem, está olhando e diz assim: ó, olha aí, ó, virou cabaré aquele lugar. Aquele lugar agora está de todo jeito, porque é o tipo de gente que está entrando ali. Ou você acha que foi diferente? Eu imagino quando eu entrei na presença de Deus. Deram para mim, não dou uma semana para ele, porque quando olhava para a minha vida, dizia: essa aí, sou morto ou louco, morri para o mundo e nasci para Jesus, e hoje a minha loucura é por ele. Quem crê, levanta a mão, dá um brado de glória. Disseram que era uma semana, já faz 14 anos, para a glória de Deus. A Souza Cruz, ela diz: eu só perco o fumante depois de 7 anos, 14 anos, duplicou, a bênção já veio dobrada. Você crê nisso? Aquele homem agora, sabe o que ele faz? Vai lá, procura os cegos, os aleijados, os coxos, os miseráveis, e traz para esse banquete. E os homens foram lá e se fizeram como o seu Senhor mandou. Ele foi lá e saiu catando, pegou um e disse: vamos ali, tem uma festa ali para vocês. E imagina agora o convite para pessoas totalmente sem um padrão de vida social, financeiro bom, alguém de classe média, alguém que tinha algo como presentear naquela festa. Imagina aí, aquele povo quando começa a receber o convite: tem um banquete ali, tem uma festa ali. O dono da casa, o dono, não foi o serviçal não, o dono mandou a gente vir aqui convidar você. E tem mais, ele não aceita um não como resposta. Aqueles homens começam a entrar na casa, e depois que começam a entrar na casa, a Bíblia vai dizer que o servo chegou para o seu Senhor e disse: feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. E ainda há lugar. O dono faz: sai agora depressa, vai nos becos, vai nos valados, vai nos lugares periféricos. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai lá na boca de fumo, entra nos prostíbulos agora e sai pegando eles, obriga eles a entrar na minha casa. O texto vai dizer que ele manda obrigá-los a entrar em sua casa. E sabe o que é que ele diz? Sabe por que eu quero que a minha casa esteja cheia? Para que não haja espaço para aqueles que menosprezou esse momento. Para que não haja espaço para aqueles que desprezaram, fizeram caso deste momento. E a Bíblia diz agora que a casa enche só de pessoas miseráveis. Se eu fosse pregar somente sobre esse texto aqui, eu ia dar um tema para ele. Aqui tem 2 convidados, os primeiros convidados e o segundo. Os primeiros convidados, quem são? Os judeus. 1 João capítulo 1, versículo número 12. Livro de João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu. Quem? O judeu. Mas os seus o rejeitaram. Fizeram o que? Crucificaram ele. Aí ele diz: mas a todos aqueles quanto receber. Quem? Nós brasileiros que somos gentios. Todo aquele quanto receberem, ele dá o poder de ser feito filho de Deus. Quem quer nessa noite, levanta a mão, dá um brado de glória. Levanta a tua mão nessa noite e exalta a sua majestade. Porque não é filho de Deus quem bate no peito e diz assim: eu sou filho de Deus, não. Eu com 38 na cintura, um cigarro de maconha na boca, misturado com crack, muitas das vezes eu dizia: eu tenho Jesus na minha vida. Mas ele diz a sua palavra: porque você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Tem Jesus como Salvador, até o macumbeiro quer, mas não quer Jesus como Senhor da sua vida. Não quer Jesus como Senhor da sua vida para obedecer as suas ordenanças, para obedecer os seus mandamentos.
para obedecer suas regras. E aí Jesus segue na sequência da parábola. Jesus vai entrar sobre a parábola da ovelha perdida. Há quem pense que é Jesus que vai lá pegar a ovelha que se perdeu. Não, Jesus está falando de uma parábola. E ele começa a dizer para aqueles homens ali, porque ele quer que o povo entenda o real sentido para o que ele veio. Qual é o objetivo da sua vinda? Qual é o objetivo da sua manifestação sobre esse lugar, sobre esta terra? Sabe o que Jesus faz? Ele vai citar a parábola da ovelha perdida. Ele diz: olha, observe como é que é a parábola. Qual de vocês, disse ele olhando para os fariseus ainda, qual de vocês sendo pastor de ovelha, tendo 100 ovelhas, perdendo uma? Aí às vezes a gente pega esse texto aqui e diz assim: se ele tem 100, se ele perder um, não vai fazer sentido nenhum. Isso aí é o que você pensa. Para aqueles homens egoístas, não está falando de Deus, irmão, está falando de homens. Jesus está olhando para os fariseus dizendo: qual de vocês que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai deixar 99 no deserto, correndo perigo, e vai em busca da que se perdeu? Vocês não vão estar nem aí para as 99, vocês estão procurando aquela que se perdeu, e vocês vão em busca dela. E quando encontra, bota no braço, chama os vizinhos, convida todo mundo e assim: vamos à festa, porque esta ovelha estava perdida e foi achada. Aí Jesus diz: da mesma forma é o reino de Deus. Assim há alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que 99 que não necessita de arrependimento. Observe o que o texto está dizendo: não necessita de arrependimento. Ele não está dizendo que uma ovelha é melhor do que 99. Ele está dizendo: uma ovelha que é achada, ela para Deus, ela tem um valor tão grande, traz uma alegria tão grande, uma proporção de alegria tão grande no céu, do que 99 que não necessita mais de arrependimento. Ou seja, já são dele. Tem mais necessidade não de aquela vida que estava perdida ali, é que temos que fazer festa por ela. Aí nós vamos observar que Jesus segue a sequência da parábola. Aí Jesus vai dizer assim: qual de vocês mulheres? Porque Jesus está num ambiente onde tem homens, tem mulheres, e ele quer trazer aí a expressão do sentido do que ele tem para fazer nas vidas, e que as pessoas compreendam qual é o seu maior objetivo naquele culto. Ele diz: qual de vocês mulheres que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a luz, não pega a vassoura, convida as amigas e começa a procurar dentro de casa diligentemente, com todo cuidado, e depois de encontrar, convida as amigas e começa agora a alegrar e dizer: nós achei a dracma que havia se perdido. Aí Jesus diz assim mais uma vez: do mesmo modo a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Aí por final Jesus vem citar a parábola do filho pródigo. E ele começa essa parábola dizendo: tem um pai que tinha 2 filhos. E um filho dele, o mais novo, começa a insistir com o pai dizendo: pai, me dá minha herança. E a Bíblia diz que o pai repartiu-lhes a herança. Então mais ou menos, mas que a gente entende aqui que o pai repartiu entre eles, porque o filho mais velho também estava lá. Não era direito pela tradição judaica, porém o pai resolveu fazer isso e repartiu a herança. Só que depois de repartir a herança, não passado, porque o filho não vai embora na mesma hora que o pai reparte não, viu? Leia o texto. O filho ainda passa alguns dias em casa com a herança. Só que depois de alguns dias, não passado muitos dias, o filho pega as suas malas, pega a herança e perna para quem quer, vai para uma terra bem distante da casa do pai. E quando ele vai para uma terra bem longínqua, bem longe da casa do pai, a Bíblia diz agora que passado um tempo,
o filho começa a gastar dissolutamente, desperdiçar, não gastar, desperdiçar dissolutamente a herança que o pai lhe dera com as meretrizes. Ou seja, era mais ou menos assim. Ele chegava num bordel, como muita gente por aí no mundo faz. Aqui na Paraíba não tem, só tem pra banda de Recife, para aquelas bandas de lá. Aqui não tem não. Mas os homens pegam o seu dinheiro ralado, suado, vai no prostíbulo, vai no bordel, fecha as portas de hoje, a cerveja é por minha conta. Gasta tudo que tem. Os amigos que estão batendo no seu ombro, as mulheres começam a admirar aquela atitude. Enquanto está com dinheiro no bolso, você parece o Reinaldo Giannichini. Só que passa o tempo, esse homem começa a tirar e gastar. Tudo aquilo que você tira e não repõe, um dia acaba. Aquele moço está desperdiçando porque ele não sabe de onde veio. Não foi ele que lutou para granjear aquilo. E a Bíblia diz agora que quando ele desperdiça tudo, gastou tudo com as meretrizes, eu imagino, vai na casa do colega. E como ele não tem dinheiro mais, o amigo vira as costas para ele. Ele encontra aquela, vou falar no português, juvenil. Ele encontra aquela boizinha passando na rua, que ele encontrou na balada outrora, na semana passada. Ele começa a dar psiu para ela, piscar o olho, chama ela e diz: está lembrado de mim? E quando ela percebe que ele não está mais com aquele dinheiro, aquele valor para fazer aquelas festas, ela começa a desprezá-lo. E ele começa a perceber que ele só valia para aquele povo aquilo que ele tinha. E como ele não tinha mais, agora ele não valia nada. Sabe o que é que acontece? Ele vai procurar, a Bíblia diz agora com uma forma só no lugar, depois que o dinheiro acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se preocupe. Se Deus tem um propósito na sua vida, uma hora ou outra você vai chegar. Deus ele tem os seus meios para trabalhar na sua vida. Deus ele tem os seus meios para te cercar, para te trazer para a presença. O filho pródigo estava gastando tudo. Depois que gastou tudo, quando gastou tudo, o missionário socorro, que ele botou a mão no bolso, não tinha mais nada. Aí de repente acontece uma fome no lugar, começa uma pobreza no ambiente onde ele estava, naquela cidade, naquele lugar onde ele estava. A situação começa a apertar. Sabe o que é isso? Aí você pode até imaginar: não, isso aí foi algo que aconteceu, foi apenas uma coincidência. Coincidência não, é Deus dizendo: você vai voltar. Você vai voltar. Você vai voltar. Quem está entendendo? Você vai voltar. A Bíblia diz agora que o moço vai procurar emprego, vai trabalhar como cuidador de porcos. E ele trabalhando como cuidador de porco, a Bíblia diz que ele almeja comer as alfarrobas do porco que não tem que ele desce. Se ele comesse, ele era um ladrão. Ele seria preso. Ele seria punido por comer comida de porco. Já imaginou? Porque o texto vai dizer: não tinha que ele desse. Agora imagina comigo a situação que esse jovem está passando. Imagina agora ele sentando em um lugar e começar a olhar para aqueles porcos ali, tudo comendo, e diz assim: e ele com vontade de comer e não pode. Não tinha que ele desse. E ele começa a pensar. O texto vai dizer que ele diz: na casa do meu pai. Na casa de quem? Na casa de quem? Na casa do meu pai. Até o empregado lá tem pão para comer. Enquanto ele é o que do pai? Enquanto eu estou aqui padecendo de fome. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou filho. Empregado na casa do meu pai está comendo bem. E eu que sou filho estou aqui mendigando um pão e não tem quem me dê. Olha o estado caótico que esse homem se encontra. Aí ele determina: porque nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para você olhar e dizer: Deus, eu estou aqui, entendo, reconheço que sou falho, reconheço que sou pecador, reconheço que eu não sou digno da tua misericórdia. No teu lugar tem lugar pelo menos para ser escravo na tua casa. Eu aceito, Jesus, nem que seja para ser escravo lá, eu quero. Em outras palavras, é isso que esse moço está dizendo: eu quero ser escravo do meu pai. Peraí, o filho vai embora da casa do pai. Sabe por quê, André, que o filho vai embora da casa do pai? Porque ele diz: pai, eu quero minha herança, me dá minha herança.
E ele está pedindo herança por quê? Ele está cansado, porque na casa do pai dele tem ordem, hora de entrar e hora de sair, hora de chegar, hora de dormir, ou não tem regra. E ele começa a ficar cansado disso. Ele diz: pai, eu quero viver minha vida. E ele vai embora porque ele está cansado da ordem do pai. Sim ou não? Ele não gosta mais daquilo que o pai impõe como regra para ele. Só que o pai impõe para ele uma regra de pai. A regra que o pai coloca para o filho não é a mesma que o pai impõe para o empregado. É? A regra que o pai coloca para o filho é a mesma que o pai coloca para o empregado? Não, né? É, pastor Anderson? Não. Só que o filho, depois que foi embora e quebrou a cara, ele disse: não, na casa do meu pai quem é jornaleiro? Sabe o que é jornaleiro? É aquele que trabalha por diária, que não tem salário, carteira assinada, trabalha por dia. Se veio hoje, recebe. Se não veio, também não recebe. Mas até o jornaleiro, que o pai não tem compromisso com ele de assinar sua carteira, trabalhando lá tem pão em abundância. E eu que sou filho, estou padecendo de fome. Eu vou me levantar, eu vou na casa do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como teu empregado. É isso aqui que acontece, irmão, com o filho que resolve sair da casa do pai, achando que na casa do pai é ruim, no mundo é melhor. Aí vai, só que quando chega no mundo, o mundo bate tanto, que ele na casa do meu pai era melhor, rapaz. Na casa do meu pai tinha umas cobranças que eu achava que era ruim. Pior é aqui. Você está entendendo? Pior é o que eu estou passando. Na casa eu vou pedir para o meu pai me dar uma oportunidade de ser empregado dele agora. Ou seja, se eu achava ruim a ordem dele como filho, de pai para filho, eu vou me submeter a uma rigidez maior, porque eu sei que na casa do pai é melhor. Quem está entendendo? Feliz o ser humano ainda que Deus ainda lhe deu a oportunidade de querer de Deus, pelo menos ainda há tempo de dizer assim: Deus, nem que seja para viver debaixo da tua presença, o Senhor me castigando severamente, mas eu quero estar. Mesmo que o Senhor esteja falando que não me agrada, mas eu quero estar. Lembra do que Pedro disse? Quando a multidão vai embora, diz assim: para onde iremos nós se só tu tens a palavra da vida eterna? Aí a Bíblia diz, irmão, que o filho volta para casa e ele ensaiou para pedir para o pai dizer o quê? Pai, eu quero ser o teu empregado. Só que quando o filho vem no caminho, de longe o pai o avista. E quando o pai avista o filho, o pai, de longe, quando o avistou, o pai começa a correr de encontro ao seu filho. Encontrando o seu filho, ele abraça, ele beija, e o filho começa a colocar em execução aquilo que ele planejou em casa, no espelho. Eu vou pedir para o meu pai dizer para ele: pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de você chamar teu filho, me faz como teu empregado. Só que quando ele vai, Marquinhos, e ele chega lá, o filho não está mais com aquela força que quando ele ensaiou. O filho chega quebrado de uma viagem cansativa, uma viagem sem força, por causa que não tinha se alimentado direito, debilitado. E quando o filho é tão tarde que você vai ver que o pai vai correndo ao seu encontro, porque quando o pai vê ele de longe, o pai vê ele cambaleando na estrada, o pai vê ele totalmente maltrapilho. E quando o pai vê, o pai diz: lá vem o meu filho, lá vem o meu filho. E o pai corre de encontro a ele. E quando o pai corre de encontro a ele, o pai está quebrando princípios aqui, o pai está quebrando algumas coisas judaicas. E quando ele chega até aquele jovem, ele abraça, ele beija, e a Bíblia diz que o filho começa a colocar em execução aquilo que ele ensaiou. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como teu trabalhador. Só que quando ele começa a falar isso, ele começa dizendo: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A voz barganhada, porque não tem força. O pai não deixa nele terminar a frase. O pai abraça ele, beija ele, manda colocar nele veste nova, manda colocar nele anel no dedo, manda colocar nele alpaca nos pés, e diz: matem o bezerro cevado, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu.
Só que a Bíblia diz agora que depois que a festa está rolando dentro de casa, começa as danças, o bezerro cevado já está preparado e o povo começa agora a festejar. Quando o pai coloca naquele filho ali veste nova, coloca nele anel no dedo e coloca nele alpaca nos pés, andar nu e descalço, era um símbolo de alguém que está vivendo uma vida de escravidão. E quando aquele filho chega perante o pai, ele vinha pedindo para ser escravo do pai, e o pai manda colocar nele veste nova, anel no dedo e alpaca nos pés, o pai está dizendo para ele a seguinte frase: aqui não tem lugar para você como escravo, aqui nessa casa você continua sendo filho. Você continua sendo filho. Quem crê nessa palavra? Você continua sendo filho. Aqui não tem lugar para você como escravo, aqui você continua sendo filho. Quando a dança está rolando, quando a festa está rolando, o filho mais velho chega. E quando o filho mais velho chega e vê a dança, vê a festa, ele diz: o que é isso que está acontecendo? Um dos servos diz: foi o teu irmão que chegou por chegação e salvo. Teu pai pegou o novilho cevado, matou, fez uma festa, e por isso que está esta alegria dentro de casa, porque o teu irmão veio são e salvo. Ao invés do irmão ficar alegre porque o seu irmão veio são e salvo, ainda está vivo, o irmão fica indignado com aquela cena. Ele não quer entrar dentro da casa. Quem está entendendo isso? Ele não quer entrar dentro do ambiente onde o irmão está, para se alegrar porque o irmão voltou, para se alegrar porque o irmão está de pé, para se alegrar porque o caído está de pé. Ele começa a se afastar, ele começa a fazer coração endurecido. E a Bíblia diz que o pai, o mesmo tratamento que dá para o filho que voltou, vai para fora também e começa a insistir com ele: meu filho, entra, é teu irmão. É o teu irmão, meu filho. Aí ele começa agora a reclamar. Qual é a reclamação dele? Isso aqui é um alerta para nós. Qual é a reclamação dele? Pai, eu estou contigo há tantos anos, nunca transgredi um mandamento teu, tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos, mas vem esse teu filho, não diz nem assim meu irmão, vem esse teu filho e tu mata um bezerro cevado para ele, faz uma festa para ele. Sabe o que é que o pai responde? Meu filho, tu sempre estás comigo, o que é meu é teu. Era justo, meu filho, que esse teu irmão que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Era justo que nós fizéssemos essa festa por causa da volta dele. Quem está entendendo? Sabe o que é que eu aprendo aqui para nós finalizarmos essa mensagem? Sabe o que é que eu aprendo aqui nessa palavra? É que o filho pródigo volta para casa, o irmão mais velho, ele começa a fazer as suas reclamações. E sabe o que é que eu aprendo com esse filho mais velho? É que quando ele chega, a festa está rolando, tem danças, tem alegria na casa, por conta do seu irmão que se voltou com vida. Ao invés de ele entrar na festa também, diz assim: que felicidade meu irmão ter voltado, feliz da vida porque o irmão ter voltado. Mas ele começa a se entristecer, e ele começa a olhar a situação e ver com outros olhos. O diabo começa a semear o coração dele e começa a colocar no coração dele, sabe o que? Aquele sentimento de inveja, que isso é terrível no meio de nós. Aquele sentimento, sabe, de pequenez. O diabo começa a dizer assim: ó, tá vendo? Teu pai faz para ele, não faz para tu. Aí ele começa agora a desperdiçar todo o tempo que ele serviu o pai. Sabe como? Pai, há tanto tempo eu sigo contigo, faz muitos anos, o senhor nunca me deu um cabrito. Peraí, tu estás servindo por prazer ou por recompensa? Porque a casa do teu pai, a herança é para tu, ou não é isso? Será quantas pessoas estão servindo a Deus, reclamando a Deus, dizendo: Deus, ó, hoje eu orei, hoje eu me consagrei, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, então faça. Irmão, Deus não faz porque a gente faz, Deus faz porque Ele é bom. Você está entendendo isso? Esse filho acha que o pai só vai receber o filho dentro de casa. Se tiver mérito, ele começa a dizer: pai, ó, eu tenho mérito, eu faço certo, o meu irmão não. Só que aqui mostra, falando dessa palavra e mostrando o coração de Deus,
que Deus não veio por conta de quem é justo, porque quem é justo não necessita mais de arrependimento. Então quando o pai, ele está fazendo a festa para aquele filho que chega em casa de volta e o outro começa a reclamar: pai, há quanto tempo eu estou contigo, o senhor nunca me deu nada, nunca me deu um bezerro. O pai começa a dizer para ele: filho, tu estás comigo todo o tempo, o que é meu é teu. Então esse teu irmão veio, é justo nós celebrarmos com ele. Isso aqui mostra que a salvação em Deus não é por mérito, é por misericórdia dele. O filho mais novo foi embora, gastou tudo. Era um desmérito isso. Ele não merecia, mas a bondade do pai merecia. Ele não merecia mais que o pai abrisse a porta. É tanto que ele reconheceu isso. Eles vão pedir para meu pai para ser pelo menos empregado dele, porque eu já gastei a herança, eu já não tenho mais direito. Só que quando ele volta, o pai está dizendo assim: a porta está aberta, meu filho, para você entrar de volta. E tem mais: eu não vou fechar a porta para trancar você com medo de você ir embora. Aprendeu a lição? Aprendi. Então a porta está aberta, se quiser voltar, pode voltar. Mas o pai sabia que depois daquela lição, o filho não queria mais estar longe da casa do pai. Levanta a tua mão nessa noite, porque quem ama deixa a porta aberta, rapaz. Quem ama deixa a porta aberta. Então nessa noite você entenda isso. O pai, ele te ama. Não faça nada para Deus querendo algo em troca. Faça por amor a ele. Faça por amor ao reino dele. Olhe para Deus e veja o que ele fez por você até hoje, sem você merecer, sem você ser digno, porque isso é a misericórdia de Deus. Você crê nisso? E a Bíblia diz que o pai olha e diz assim: ó, mata o bezerro cevado. Agora se coloca de pé. Pastor, antes vem para cá rapidamente. Corra, meu amado. Você ainda consegue correr? Toda a igreja se coloca de pé. Nós vamos entrar numa oração nesse momento. Eu espero que essa palavra tenha servido de lição para você, porque ela serviu de lição para mim, viu? Eu não sei se eu consegui ser fiel ao texto aqui, expressar para você tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, pelo menos uma parte, trazer para você uma visão acerca disso. Mas que você, eu sei que você é uma pessoa inteligente e entendeu o que Deus falou com o teu coração. Sabe que Deus, a misericórdia dele já está dizendo, a graça de Deus é favor merecido. Não merecia, mas ele teve por misericórdia nos abençoar com a sua graça. Cadê o pastor Anderson? Pega a guitarra aqui em nome de Jesus. Nós vamos finalizar com a oração nesse momento em nome de Jesus. Vitória, alguém necessita de oração nessa noite? Vamos ministrar uma oração nessa noite e eu quero que você tome posse dessa palavra. Enquanto coloca o microfone aqui, eu quero que você pegue essa revelação nessa noite. Irmãos, o filho que volta, ele não merecia estar ali, sim ou não? Sim ou não? Agora escuta isso aqui. Se você não pegar isso aqui, irmãos, é porque você não prestou atenção na mensagem. Tu imagina quantas vezes o pai teve que ouvir quando o filho foi embora alguém dizer: você acha que essa expressão, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, essa palavra está aqui por acaso? Esse pai todo dia ouvia alguém dizer assim: o teu filho está perdido, não tem mais jeito. Sabe o que é que esse pai ouvia, irmã Priscila? Esse pai ouvia alguém dizer assim: ei, eu vi teu passeio em tal cidade, vi teu filho lá, espera a notícia, vão matar ele. Você não está entendendo isso? Vão matar ele. Se prepara para a notícia, se prepara porque vai sair um caixão da tua casa. Era isso que esse pai ouvia. Mas enquanto todo mundo está dando palavras contrárias, dizendo: ele vai morrer, ele não vai voltar, está esperando ele voltar com vida, ele não vai voltar com vida, ele vai morrer. O pai está dizendo: pega esse bezerro e serva ele.
Porque quando o meu filho voltar, porque o meu Deus vai trazer, eu vou dar uma grande festa. Eu vou dar uma grande festa. Eu vou dar uma grande festa. Agora escuta isso aqui. Quando o filho volta, sabe o que é que o pai está dizendo para o filho mais velho? Este meu filho estava morto. Sabe o que ele está dizendo? Muita gente estava dizendo: o teu filho está morto, não tem jeito para ele. Mas ele reviveu. Ele reviveu. Sabe o que é que Deus está dizendo? Vai ter uma palavra. Você vai ouvir nesses dias uma palavra muito que vai proporcionar para a tua vida uma grande alegria. Porque no lugar da morte vai ter culto de ação de graça. Só quem crê nesta palavra, levanta a mão. Pode soltar. Pode soltar, mãe. Você crê nisso? Feche teus olhos nesse momento. Você que ouviu alguém dizer que para tua história não tem mais jeito. Você que ouviu alguém dizer para você que a tua situação ela é irreversível. Você que tem ouvido alguém dizer para você que para tua história não tem mais solução. Jesus vai mudar o quadro dessa situação. Jesus vai mudar o quadro dessa história. Você ouviu muitas palavras contrárias, muitas palavras negativas até hoje. Mas quando Deus der a última palavra, você vai ver. Você vai fazer como esse pai. Você vai viver o sobrenatural. Lembra do que foi dito aqui? Não foi à toa que Deus usa o pastor aqui trazendo Salmo 126. O que semeia em lágrimas voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. A alegria vai voltar para a tua casa. Quem está entendendo essa palavra? A alegria vai voltar para o teu lar. Nada está perdido. Jesus está colocando um ponto final neste teu sofrimento. Esta angústia que aperta o teu peito, que abala a tua alma. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantos acreditam que a situação vai virar? Quantos acreditam nessa noite que o quadro dessa situação vai virar? Quem foi nessa noite? Enquanto você adora Ele, Ele vai manifestando o seu poder na tua vida. Enquanto você glorifica Ele, Ele vai movendo o céu em prol da tua história. A Ele a glória, a Ele a Deus está mexendo na mente de alguém nessa noite. Jesus está trabalhando no intelecto de alguém nessa noite. Alguém terá que reconhecer que Deus é Deus, que Ele é Senhor, que nada está perdido para Ele. Teu filho foi embora, Pai. Ele não vai voltar mais. E quando ele voltar, ele vai voltar morto, porque a vida dele está terrível. É no prostíbulo. Sabe quando ele vai? Ele vai entre as mediações de Roma, a cidade capital da prostituição da época, no tempo de Jesus. Então ela ainda sem volta. Missionária Socorro, aquele jovem vai ou para a capital de Roma ou para a capital da Alexandria. Eram as capitais da prostituição da época. Eram ainda sem volta. Mas o nosso Deus está trabalhando para trazer de volta o filho que foi. Oh meu Deus, Ele pode se encontrar nos cantos mais remotos dessa terra. Jesus está indo de encontro a Ele. Quem crê nessa noite, levanta a tua mão e exalta a majestade de Deus. Ele está entrando onde eu e você não pode entrar. Ele está fazendo aquilo que eu e você não podem fazer. a Ele a glória, Oh meu Deus, a Ele a glória. o Senhor que move os corações, ó Deus. É o Senhor, meu Deus, que entra onde o homem não pode entrar e faz o que o homem não pode fazer. Meu Deus, estamos diante de um povo, Pai, que talvez esteja desacreditado com algo.
e esteja vivenciando algo que aos seus olhos é impossível. Olhando para a situação parece irreversível. Olhando para a situação parece que a situação não vai se reverter. Mas nesse caso o Senhor pode transformar uma grande vitória. Nessa situação caótica o Senhor pode mover. O Senhor pode manifestar a sua glória. Repreende nessa noite, Pai, toda a obra contrária. Neutraliza nessa noite, Pai, toda a ação diabólica. Se o diabo tentou entrar na tua história para causar uma destruição na tua casa, para causar uma destruição na tua família, Jesus está dizendo: eu estou entrando com um plano de salvação. Vai chover, Senhor. Nessa noite, Vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá. Como chuva, você não vai sair daqui nessa noite da mesma forma. O Espírito Santo abraça a tua alma nessa noite. O Espírito Santo abraça a tua alma nessa noite. Então grite, então chame por ele, vai chover. Cadê o irmão mais velho para dar um abraço em Priscila ali? Cadê o irmão mais velho para dar um abraço em Priscila ali? Dá um abraço nela ali em nome de Jesus. Jesus quer fazer algo novo na tua história, Priscila. Jesus quer fazer algo novo na tua história a partir dessa noite. Oh, meu Deus! O Espírito Santo de Deus está quebrando o jugo que estava sobre a tua história. O diabo nessa noite está perdendo todas as suas forças nessa noite. O Espírito Santo de Deus está abatendo toda a força maligna. Toda obra contrária nessa noite está sendo desfeita em nome de Jesus. Está sendo neutralizada em nome de Jesus. Está sendo quebrado todo o plano do adversário nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover, Vai chover. vai chover, Vai chover na tua história. abre as comportas. Essa terra infrutífera, essa terra seca. O Espírito Santo de Deus vai mandar uma chuva espiritual. Vai molhar essa terra, vai molhar esse terreno. Vai ficar frutífero, vai dar frutos. O nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será exaltado. O nome do Senhor será enaltecido. Nada está perdido para o Senhor. Quem crê nessa noite? Você crê nessa noite que nada está perdido para o Senhor? Vai ter uma reviravolta de Deus. Vai ter mudança na tua história. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Feche os teus olhos nesse momento. Eu vou ministrar uma oração sobre a tua vida, Pai, nesse momento. Eu quero te apresentar a tua igreja em tuas mãos. E a minha oração, Pai, se estende não somente a esse lugar. A minha oração não se estende somente a esse ambiente. Porque eu sei que a nossa presença aqui, o Senhor já está operando nesse lugar. Eu sei que o Senhor está fazendo algo grande nesse lugar. E como diz a tua palavra, meu Deus, contra Jacó não vale encantamento, e nem feitiçaria contra Israel. A tua palavra diz no livro de Isaías 54, versículo 16 e 17. O Senhor criou o ferreiro que assopra sobre as brasas e cria sua ferramenta para a sua obra, mas também criou o assolador que a destrói. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Deus nessa noite está quebrando toda palavra de maldição. Ele está dizendo: a tua história não vai terminar como está. Aquele que olhou para a tua história no primeiro estado vai ter que olhar para ela mais uma vez e vai perceber que a glória da segunda casa, você é maior do que a primeira. O teu primeiro estado terá sido pequeno, mas o teu último estado vai crescer sobremaneira. Sabe por quê? Porque melhor é o final das coisas do que o princípio delas, diz o Senhor. Vai ter uma mudança na tua história a partir de hoje. Enche-me de novo, Espírito Santo
bênção, Senhor. Espírito, Enfermidades nessa noite caia por terra em nome de Jesus. que desce com Ossos desapareça nessa noite em nome de Jesus. Quem foi que disse que para Jesus operar precisa ter uma placa denominacional aqui na frente? Nós estamos reunidos como igreja lavadas e remida pelo teu sangue. Por isso, meu Deus, pelo poder que há no teu nome, traz cura sobre aquele que está enfermo nessa noite em nome de Jesus. Quantos acreditam que caroços desaparecerão nessa noite? Dá um brado de glória, dá uma salva de palma. Milagre nessa noite está acontecendo porque Ele é Deus. Meu Deus. Amém, igreja? Feche os teus olhos nesse momento, curva a sua cabeça e estenda a sua mão em forma de receber. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, eu te apresento o teu povo nessa noite, eu te apresento a tua igreja em tuas mãos. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, por esse estabelecimento, que a cada dia o Senhor venha alargar a cada dia essas tendas, de forma que bênçãos, Pai, sejam alcançadas sobre esse lugar, bênçãos maiores, porque coisas maiores ainda estão por vir. Eu acredito, meu Deus, que somente pela tua filha abrir as portas desse ambiente, desse estabelecimento, juntamente com o seu esposo, para que nós pudéssemos falar do teu evangelho aqui neste lugar. Eu creio que a vida deles serão recompensadas pelo Senhor. Que bênçãos que homens nenhum poderiam recompensar, o Senhor vai recompensar. Porque eu acredito, meu Deus, no poder que o teu evangelho proporciona para a nossa vida. Nesse momento eu também te apresento o teu povo que veio nessa noite ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e também compartilhar e se expressar também da emoção que é transmitida através do seu coração, através de louvores, através de gestos, através de peças. Nós expressamos a nossa adoração ao Senhor, porque somente o Senhor é digno. E nessa noite, meu Deus, eu creio que o Senhor se inclinou do céu. E o Senhor, eu acredito que o Senhor não se conteve em receber somente aí sim. O Senhor manifestou o teu Espírito no nosso meio. E eu acredito, meu Deus, que a nossa vida a partir dessa noite será impactada pela tua glória, em nome de Jesus. Que a graça e o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra em todo canto vivo diz. Dê um brado de glória, uma salva de palmas. Dê paz ao seu irmão e liga para ele até o próximo culto em nome de Jesus. Mais forte para Jesus. Irmãos, a irmã Rosa disse que ninguém vai embora ainda porque tem um lanche aí, viu?